sejam todos bem-vindos a um Conexão Empresarial. No propósito do DVM, 365 dias de disciplina, 365 dias de vitória, 365 dias de nova mentalidade, juntamente com o propósito está escrito. E estamos, né, antecedendo já a finalização do está escrito. Pessoal, se vocês, olha só que cabelinho, hein? Olha só. Eita, cabelinho aí, pronto, sossegou. Então, estaremos trazendo hoje uma notícia muito importantíssima, tanto para você como para mim. Iremos aprender bastante hoje. É uma promessa extraordinária. É uma promessa extraordinária. Oi, bom dia, Sultan. Seja bem-vindo, bom dia, good morning. Então vamos lá, pessoal. Primeiramente, eu quero falar algo para vocês. Preste bastante atenção. Se eu tenho um posicionamento, se eu tenho uma posição em uma empresa, por exemplo, a gente começa de uma empresa de baixo, né? Vamos dar um exemplo. Eu comecei a trabalhar meu primeiro emprego, eu já falei uma vez aqui, o meu primeiro emprego eu trabalhei de limpador de chão, sabe? Meu primeiro emprego, minha primeira vez que assinou minha carteira, eu limpava o chão de uma empresa. Aí, rapaz, foi 3 ou 4 meses de trabalho praticamente. Com alguns dias que eu já estava limpando o chão, já era office boy. Para os jovens de hoje, que não sabem o que é um office boy, já diz, né? É um boy, né? Homem. Fazia serviço de escritório. O que era serviço de escritório? Era tipo ir no banco, pagar as contas, levar os boletos de protesto em cartório, era fazer recebimento, levar documentos, levar mercadoria, buscar mercadoria. Então, enfim, era essa minha... Eu entrei como faxineiro e depois eu passei a ser office boy. E com menos tempo possível lá, além de faxineiro, office boy, eu presenciava que a loja, às vezes, precisava de vendedores. E mesmo que o meu patrão não contratasse vendedor, eu comecei a atender também como vendedor, no balcão. Então, eu não parava, eu não tinha aquele negócio, não, eu sou pago para isso e vou fazer isso. Eu não tinha isso comigo. Não, nunca tive isso comigo. Então, sempre eu me fazia o meu melhor. Aí, tudo bem, dali a gente começa muita coisa, muito entendimento e a gente começa a ter uma maturidade. O que eu quero falar disso para hoje? O que a gente vai ler aqui é muito forte, pessoal, muito forte. Mas antes de falar isso aqui, o espírito, eu quero que você entenda o seguinte: se você está num posicionamento, se você tem uma posição de emprego ou eclesiástico, e ali tem seus conhecidos, seus companheiros, os colaboradores, né, que trabalham junto com você, e às vezes os colaboradores são rebaixados. Eu presenciei isso aí, uma empresa que eu trabalhei, uma concessionária, a qual eu tinha o chefe. Desculpa aí, pessoal, é o som demais de madrugada, né? Vocês, nem falei o dia hoje, né? Hoje é 2 de abril, 4h59 da manhã, 2026. Então, eu presenciei ele, que era chefe da área que a gente trabalha. Ele, não é que ele foi excluído, ele foi exonerado do cargo, né? Ele voltou o que ele fazia antes. Só que eu observei uma coisa. Eu não entendo, naquela época eu não entendia nada de respeito, temor, essas coisas, nada. Mas da mesma forma eu tratava, conversava com ele, respeitava ele. Já os demais, que estavam naquela posição dele, ignoravam o rapaz, o senhorzinho. Eu falava, gente, eu ficava sentado e olhando, né? Que faltava passar
por cima dele. Nem bom dia falava. Mas antes, falava bom dia, boa tarde, beleza, bom trabalho. Mas depois que foi exonerado do cargo, que ele desceu do cargo e voltou, rapaz, nem bom dia falava para ele. E eu ficava olhando aquilo e falei, gente, por que isso, né? Pra que isso? Então os dois estão brigados. Não era briga não, pessoal. É o orgulho. É o tal chamado orgulho. Ali era um orgulho de posição. Mas existe também o orgulho. Ali era um orgulho de posição de trabalho. Mas também existe o orgulho, o pobre orgulhoso. Existe o rico orgulhoso. E também existe o orgulho de posicionamento eclesiástico, ou seja, um orgulho que existe em igrejas e religiões por aí. Às vezes a pessoa ali, ele era um coroinha, um diácono, um obreiro. Aí ele deixou aquele cargo, tiraram ele daquele cargo. Rapaz, ninguém olha para ele. Aí ninguém olha para ele, julga ele. Aí você fica olhando, que falta de maturidade dessas pessoas, né? Acham que está na posição e te trata daquele jeito. Coitados. Da mesma forma que fazia aquilo com o seu Cardoso, uma hora chega a colheita. E chegou para aquele pessoal que eu lembro lá que foi ter mandado embora as pessoas, sabe? Foi mandado embora porque tratou ele mal, só porque ele era companheiro daquelas pessoas, era um chefe, faziam parte, cada um uma chefe de seção, e tirou ele do chefe e pôs para ele. E eu perguntei depois, eu lembrei, né, que eu perguntei depois, ele já tinha mais de 20 anos naquela posição. Não era 20 dias, era 20 anos. Porque chegou o mais jovem, o mais esperto, né? Não, você vai, para não te mandar embora, você vai trabalhar, mas você não vai tomar conta mais da área. Você vai ou auxiliar, mas você vai ficar aqui. Ele colocou numa área que não tinha nada a ver. Então, e mesmo assim as pessoas tratavam ele mal. Tratavam assim, com desonra, né? Muitos ali, eu lembro que falavam, não, ele me ensinou muito. Alguns conversavam muito com ele. E você vê que ele ficava de cabisbaixo, porque ele foi trocado. E hoje é do mesmo jeito, em outras posições, até na família também. As primeiras pessoas que a família acusar, com o tal dele acusar. E na posição eclesiástica também, religiosa, é do mesmo jeito. Só que é pior ainda, né? Porque tem ali lutado em prol de almas, em prol de pessoas, lutando por pessoas, para tirar as pessoas daquele lugar. E o posicionamento das pessoas se acham ser maior porque tem um uniforme, porque tem alguma coisa. Mas ali, aquele ali, tem algumas pessoas que te cumprimentam, te olham, te estende a mão, conversa contigo, mas em questão de outros passa até por cima de você. Aí eu falo, aonde fica o Espírito Santo aí, né? Pois é, olha só, o que a gente vai ler aqui sobre o Espírito Santo? O Espírito Santo, pessoal, é vida. O Espírito Santo é tudo. O Espírito Santo é direção, é fortalecimento, é fôlego de vida. O Espírito Santo é seu entendimento, seu olhar. Não pense você que o que você está na posição hoje, lá em cima, que você não pode cair, que você pode, que você é carne. Você e eu somos carne, pessoal. Somos pecadores, somos falhos, temos falhas. Ah, mas eu tenho o Espírito Santo, eu sou um grande empresário. Amém. Cuide para que você não venha se afastar da presença do Espírito Santo. O próprio nome diz, Espírito Santo, não é um espírito qualquer, é um Espírito Santo, é uma coisa santa. Então cuide para que você não venha cair, para que você não venha esmorecer. Cuide para você tratar as pessoas bem. Olha só, vamos lá. Olha só o que vai dizer aqui para quem quer ter o Espírito Santo, o Espírito de entendimento. Para quem quer ter o Espírito do CEO, do maior CEO do planeta, do maior guia.
do maior direcionador, do médico dos médicos, do advogado dos advogados, do juiz dos juízes, do curador dos curadores, da mais infinita inteligência do que a inteligência artificial, muito maior. Olha só o que ele diz aqui sobre o Espírito Santo. Então fica a dica para você. Escuta. Não só ouve somente, mas quando você ouvir, você escuta. Você vai escutar, tenta pôr em prática. Pessoal, você não tem noção, isso aqui é muito forte mesmo. Deixa eu só compartilhar aqui com algumas pessoas que estão nesse exato momento aí, né? É muito forte, gente. Vocês não têm noção de como é gratificante ter esse Deus, buscar esse Deus. Não é somente sentir a presença, mas sim se esforçar para praticar, se esforçar para tê-lo. Olha só. Jesus promete o Espírito Santo. Aí diz: se me amais, guardai os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, a Ele, e vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Está entendendo? Não vos deixareis órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verás mais. Mas vós me vereis, porque eu vivo e vos vivereis. Está entendendo? Naquele dia, conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei nele. Tem mais um pedaço. Então, preste atenção. Como posso falar que tem o Espírito Santo, sendo que uma posição que é trocada, eu já trato as pessoas com diferença? Como posso falar que tem o Espírito Santo, se às vezes a pessoa estava do meu lado? Olha, eu vou dar um exemplo assim mais rústico, né? Vamos supor, um casal que está ali no serviço eclesiástico. Aí, de repente, então, marido e mulher, né? Vamos dar exemplo, é obreiro. A esposa sai, ou o marido sai de obreiro. Aí a esposa vai tratar ele mal? Nem bom dia vai falar para ele ou para ela. Fala assim, não, você é do diabo, você saiu da obra de Deus. É assim que funciona? É assim que a palavra nos ensina? A palavra de Deus nos ensina a ser assim? Será que eu sou tão ignorante que eu não estou compreendendo a palavra? Ou é essas pessoas que estão certas e eu que estou errado? Aliás, ou é essas pessoas que estão certas e a palavra está errada, né? Porque que fala? Se me amais, guardai os meus mandamentos. Tudo bem, eu amo a Deus e quero guardar os mandamentos, mas eu sou falho. Eu erro. Você erra. Erramos, sim. Mas não é porque eu erro que eu vou deixar de amar a Deus. Não é porque eu erro que o Espírito Santo não vai vir sobre mim. Porque eu estou disposto a me entregar, eu estou disposto a me lançar no Espírito Santo, eu estou disposto a recebê-lo, a ser possuído por ele. E aqui diz mais, né? Fala assim, ó, não vos deixareis órfãos, voltarei para vós. Então, quando existe aquela tristeza interna na pessoa, a gente vê que é falta do Espírito Santo, sabe? Aquela pessoa que tem depressão, a pessoa que ela está triste, a pessoa que ela está desnorteada, ela está de cabeça baixa.
Então é porque falta... talvez, mas eu vou na igreja todos os dias. Eu leio a Bíblia todos os dias. Mas o fato não é só isso. O fato é buscar a presença desse Espírito de vida. E ele fala aqui, ó, naquele dia, conhecereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Ou seja, quando você busca a presença do Altíssimo, você descobre que o Senhor Jesus está nele, e Deus nele, e eles em nós, e nós nele. É um senso tão lógico de se entender, pessoal. Compreende. Nós não podemos... O Senhor Jesus tem uma passagem que ele fala assim, ó, sem mim nada podeis fazer. Então, sem a presença de Deus, sem a presença do Espírito Santo, nada eu posso fazer. O casamento vai mal, a vida financeira vai mal, o profissional vai mal, emocional vai mal, espiritual vai mal. Posições eclesiásticas ou profissões, ou posições de profissões vão mal. Por quê? Ele não está nele. Ele não está nessa pessoa. Independente se ela acredita ou não, se ela é ateu ou não, se é evangélico, se é católico, enfim, se ele é cristão ou não. Ele fala que sem mim nada podeis fazer. E diz assim, ó, e disse Judas, olha, Judas o Iscariote, o que traiu Jesus, o que mentiu, o que roubava a oferta do povo, junto com Jesus. E Jesus observava isso. E disse Judas, não, aliás, esse aqui não é o Judas Iscariote não, tá? Desculpe, perdão, tá falando assim, ó. E disse Judas, não o Iscariote, é o outro Judas, me perdoe. Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não o mundo? Então tinha dois Judas, Teos, tinha. Tinha o Judas Iscariote, o traidor, o mentiroso, o usurpador, e tinha esse Judas que não era o Iscariote. Creio eu que é um Judas que entrou mais à frente, se não, foi quase um dos últimos, se eu não me engano. Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Ele fez uma pergunta, Senhor, peraí, quando vai haver essa manifestação em nós? E por que o mundo não pode receber? Somente nós, ou seja, aqui os discípulos, somente nós que está aqui. Por que o mundo também não pode? O Senhor não veio, não foi para todo mundo? Ele perguntou na inocência ali. Ele perguntou na inocência. Ele perguntou assim, quando vai ser isso aí? Por que só nós? E Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas é do Pai que me enviou. Agora é a chave. A palavra de Deus, ela é dada a todo ser humano. Todo ser humano, de norte a sul, de leste a oeste, no Japão, Estados Unidos, União Soviética, Rússia, Brasil, Angola, África, Argentina, Antártida, nos mais confins da Terra. A palavra de Deus, ela é falada, ela é pregada, ela é enviada. Mas ele diz, ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Ele diz, quem não me ama,
não guarda as minhas palavras. Então, ou seja, existe as pessoas que não vai guardar a palavra e existe as pessoas que vão guardar a palavra. Então, quem vai guardar a palavra são essas pessoas que vão receber o Espírito Santo, que vai ter essa oportunidade de receber o Consolador. Então, Jesus ali está se classificando que vai haver diferença em quem tem o Espírito Santo e quem não tem. Isso é notório. Isso é notório. Não tem explicação. E ele diz mais: tenho-vos dito isso estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ou seja, o que traz o entendimento para mim, para você, para um padre, para um pastor, para um bispo, para um obreiro, para um diácono, para um empresário, para um dono de empresa, uma multinacional, um rico ou um pobre, o que nos traz entendimento é este Consolador chamado o Espírito Santo. E através dele vai nos ensinar todas as coisas e vai fazer a gente lembrar do que Jesus diz. Só que nem todos querem ouvir a palavra do Espírito Santo. E Jesus diz assim, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Ouviste que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultareis, porque eu disse, vou para o Pai, porque o meu Pai é maior do que eu. Eu vos disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vos acrediteis. O Senhor Jesus está falando aqui sobre o recebimento do Espírito Santo. O recebimento da maior inteligência. A inteligência a qual eu e você jamais imaginamos que seria. Que inteligência é essa? É a inteligência artificial? É uma inteligência colhida em livros, no computador, pela internet? Não. Essa é a inteligência mental. Um desbloqueio da mente. Uma vez isso acontecendo, passamos a enxergar como Jesus vê as pessoas, como Deus vê as pessoas. Mas para isso acontecer, nós temos que nos limpar. Limpar o nosso ego, tirar o nosso egoísmo, o nosso orgulho, limpar a casa, sabe? Você vai receber pessoas na sua casa aí. Fulano falou assim, vou lá na sua casa semana, tá? O que você faz? Vou ligar. A soneira tá muito, né? O que você vai fazer? Você vai lá limpar a casa, deixar a casa. Não é que você vai limpar a casa só quando as pessoas vão na sua casa, né? Não. Mas toda obrigação, né? Obrigação toda semana você limpar a casa. Mas de você saber que uma pessoa importante que você conhece vai na sua casa, além da casa estar limpa, você vai perfumar. Você vai pôr as coisas no lugar, nos seus devidos lugares. Você vai procurar ali colocar as coisinhas certinhas. Entendeu? Para receber a pessoa. E é isso, porque se a casa tá uma bagunça, a sua vida mental, emocional tá uma bagunça. E aqui, o Senhor Jesus está falando com a nossa mente, olha, presta atenção, eu vou dar a paz que eu vos dou. E eu não vou dar como o mundo dá. Não turbe o vosso coração e nem se atemorize. Ou seja, não fique ansioso em me receber. E nem se atemorize, não deixe sua mente ficar trabalhando. Você não merece, você não precisa, você não pode, você não consigo, você não merece, você não tem jeito. Não fica assim não. Ele diz, ouviste que eu vos disse, vou e tenho para vós. Se me amasseis, certamente exultareis.
Porque eu disse, vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Então, ou seja, estou indo para o meu Pai. Mas eu vou deixar com vocês aqui o Consolador. Ele vai mandar um Consolador, que é muito mais. Meu Pai, nosso, o meu Pai é muito maior do que eu. E Ele vai dar um Espírito. Ele diz, eu vos disse agora, antes que aconteça, para que quando aconteça, não vos acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai, que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos e vamos-nos aqui. Ou seja, não vou falar muito com vocês não. Ó, o Senhor Jesus falando, ó. Não vou falar muito com vocês não, porque o reino desse mundo já levantou, né? Já o príncipe desse mundo está vindo contra mim. Então, você já tem um pouco da base. Eu tenho que passar por pessoas que estão precisando ir doente. Então, entenda. Vocês vão ter o Espírito Santo, tá? Vocês já são curados, vão ser revestidos, vão ter o poder de Deus, mas vamos prosseguir o que Deus está pedindo. Meu Pai está pedindo para a gente pregar o Evangelho. Então, vamos pregar o Evangelho. Vamos pregar o Evangelho. E diz mais, vai dizendo, eu sou videira, a verdadeira, meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, limpa, e todo aquele que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então a palavra limpa, a palavra vivifica, a palavra transforma. Deus não fez o mundo tocando. Deus fez o mundo com a palavra. Então, olha o que você está falando. Policia o que você fala. Tem gente que faz o quê? Não estou julgando, tá? Mas tem pessoas assim, que elas falam mentira para se ter posições. Igual tá chegando política aí, o povo, as pessoas vão mentir na cara dura. Fiz isso, fiz aquilo, vou fazer isso. Não vai fazer nada. São pessoas que estão ali no poder e não querem sair do poder. Mas existe aquelas pessoas sinceras, que são a mínimas possíveis, que se vê sinceridade no coração delas, que elas querem entrar no mundo político porque precisa mudar a cara, sair essa bolha, sair essas coisas. E que Jesus estava mostrando desse jeito, olha, vocês já têm o meu Espírito, vocês já têm a palavra com vocês. Então, vamos continuar, vamos pregar o Evangelho, vamos falar de salvação, de arrependimento, vamos falar que tem que salvar a alma. Que se eu ficar parando aqui e ficar ensinando muito vocês, muitas pessoas lá vai se perder, está se perdendo, está se entregando a situações aí desse mundo. O príncipe desse mundo aí está vindo com toda a força contra mim. Então, até ele chegar em mim, eu quero ter a oportunidade de falar de salvação, de arrependimento o máximo possível. De falar do Espírito Santo que vai descer sobre vocês, que vão revestir a vida de vocês. Vocês estão entendendo a lógica do Senhor Jesus? E diz mais. Ele fala, né? Aquele que der fruto, vou limpar para dar mais. Mas aquele que não der, vai ser cortado. Ou seja, vai crescer junto de, mas que fruto é esse? É o fruto do arrependimento. Que tem gente que está na presença de Deus, mas não se arrepende das coisas erradas. Tem gente que está ali na presença de Deus, que cometeu delitos, não se arrepende, não quebra a si próprio, não deixa o orgulho de lado, continua orgulhosos. É a posição, né? Você está na posição, enche até o peito de pombo, mas fulano saiu da posição, todo mundo acusa e ela passa por cima. Então é esse tipo de pessoa. E fala, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Lembra que eu falei agora? Ele diz que sem ele nada podemos fazer.
Eu queria ler só até aqui mesmo. Se eu entendo agora que o Senhor Jesus, Ele é a verdadeira videira, videiro, pé de uva, uma videira, sabe aquele pé de uva que dá aqueles cachos enormes de uva, aquela melhor videira. Você está entendendo o que quer dizer? E nós somos os ramos. O que é um ramos? É os ramos que entrelaçam sobre aquele estaleiro para segurar essa videira, para não deixar ela cair. Porque senão não vai dar fruto. A uva em contato com o chão, ela apodrece. Vai ter bactérias. É a lógica do agricultor. Mas entendemos que se a videira ela tem essa força, então nós somos responsáveis para que a videira venha dar fruto. É uma cooperação entre a videira e os ramos. É uma cooperação entre o Senhor Jesus e o Espírito Santo. É uma cooperação entre o Espírito Santo e nós. E que ele fala é muito forte. Eu sou videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Por quê? Sem mim nada podeis fazer. Olha, você pode ser a melhor, como se fosse, você pode ser o melhor ramo possível dessa videira. O mais forte. O mais forte. Lembra, você está ligado no Senhor Jesus. Mas se você não der fruto, você vai ser cortado. E lembra de outra coisa também. Sem o Senhor Jesus, você, como ramo forte, vai ser cortado. Vai apodrecer, vai secar. Então, vamos usar um raciocínio. Se Jesus é a videira e eu sou o ramo, e lógico que tem os ramos novos, pessoas novas que estão chegando agora, você vai ali e ajuda. Você tem que vir para cá, caminha para cá e tal. Aí ela se fortalece, ela fica quase igual a você, ou às vezes até superior a você. Aí porque você tomou uma decisão errada, aí Jesus te entende, Ele não vai te cortar. Jesus não vai te cortar. E ao tomar aquela decisão errada, Jesus permite. Porque é preciso você passar por aquilo para todos entenderem a classificação da tua espiritualidade. Por mais que eles não conseguem compreender, mas eles vê. É curioso isso, né? Ali, o Senhor Jesus está te levando em um lugar para te fortalecer. E você não pode se orgulhar disso, porque Jesus te escolheu ali. Porque Jesus podia escolher qualquer um, mas escolheu você. Não se orgulhe, que aí depois vem um choque da realidade, uma exortação, você perde alguma coisa. Mas o curioso não é isso. O curioso é os outros ramos que está ligado, que está junto com você, ligado na videira, que te olham com os maus olhos, induzido por palavras de homens, continuamente, causando dentro da pessoa confusão. E causa dentro da pessoa confusão mesmo, pessoal. Não tem jeito. A pessoa fica confusa. A pessoa fala, não estou acreditando. Não, você está de brincadeira.
É verdade? Pois é. É isso que acontece. E se a pessoa, olha só, se a pessoa não tiver, se a pessoa não tiver o Espírito Santo, ela desiste e joga a toalha. Ela desiste de tudo. Mas, se a pessoa que tem o Espírito Santo e vê o seu companheiro se perdendo, que está juntamente contigo, só porque ele procurou outros caminhos, mas ele não quer largar Jesus. Quem conduz a vida dele é o Senhor Jesus, é o Espírito Santo. Mas não está no mesmo nível. Você não pode olhar para aquela pessoa diferente, porque o Senhor Jesus me está dizendo aqui: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Às vezes, esta pessoa, ela não está no mesmo ambiente que você está no trabalho espiritual. Mas ela está trabalhando de forma diferente. É como, vou dar um exemplo de uma pessoa na Bíblia, né? Biblicamente, é Saulo que se tornou Paulo. Acredita-se que até os discípulos teve inveja de Paulo. Por quê? Os apóstolos aprenderam da maneira rústica e sistemática com Jesus a buscá-lo, a ter o Espírito Santo. E Paulo chegou após os apóstolos, né? Paulo, ele tinha uma facilidade de chegar nas pessoas mais altas, de classe alta, tipo, pessoas ricas, pessoas, tipo, você não consegue falar com pessoas só da sua classe, mas você não consegue falar com o prefeito, com o governador, com o presidente, com o chefe. Ele falava diretamente, porque ele tinha liberdade, ele sabia conversar, ele sabia pronúncia. Só que os apóstolos que estavam ali com Jesus, só aquilo ali, não compreenderam a mensagem do Espírito Santo. Achavam que tudo tinha que ser igual a eles. Aí, porque Paulo tinha essa inteligência, tinha uma mente destravada, tinha uma intrepidez diferente dos outros, ele foi invejado. Até que mas você não perseguia nós, os apóstolos? Você não é Saulo, perseguidor, matador de cristão? Eu falei, mas eu tive a revelação de Jesus. Hoje meu nome não é Saulo, mas meu nome é Paulo. Ah, é? Até quando, hein? Então duvidava daquilo que Paulo falava. E olha que a palavra de Deus diz que nunca se pregou tanto o evangelho aos gentios como na época de Paulo. Porque Paulo, ele tinha, se eu não me engano, ele tinha várias nacionalidades, né? Ele chegava, ele era grego, ele era italiano, ele era judeu, ou seja, tinha vários. E sabia conversar em vários dialetos, várias línguas. Então ele era um cara extremamente inteligente. Era um cara extremamente compreensivo com a situação. E olha que ele era lado a lado de um rei. E lá no final esse rei teve que matá-lo. Porque houve uma lei que não poderia ficar mais. Ele foi decapitado. Cortaram a cabeça de Paulo. Devido à pregação do evangelho. Por quê? Eles não aceitavam. Aí já não eram os discípulos, né? Os apóstolos. Era a lei.
não tinha outra. Porque falaram que ele tinha que negar. Falou, não, combati o bom combate. Não neguei a fé. Então, existe a classificação de pessoas. Tem pessoas que às vezes são mais avançadas que você. São mais disparados, são mais a desenvoltura da pessoa é mais acelerada que a sua. Por isso que você fala assim, pô, o cara chegou hoje na empresa aqui, o cara é acima da média, o cara tá acima de mim. Por isso que existe esse tipo de pessoas. Mas existe que a pessoa que fica ali 5, 10, 15, 20, 30 anos do mesmo jeito, da mesma profissão. Mas também existe, igual deu o exemplo do seu Cardoso. Ele era chefe já há uns 20 anos. E de repente foi reduzido. Mas por quê? Pela idade. Ou seja, ele ficou 20 anos ali, deu o melhor, mas como era sustentado pelos homens, ele não queria ser mandado embora. Então ele preferiu aguentar aquela fase pesada. E todo mundo desrespeitando ele, tratava ele do mesmo jeito. Primeiro era chefe. E as pessoas, não, hoje não é chefe, mas não interessa. Eu entrei aqui, ele era chefe. Vou respeitar do mesmo jeito. Então, o que acontece hoje com as pessoas são isso. Elas acham que por ser alguma coisa, são alguma coisa. Mas na realidade, não são nada. A posição, a roupa, o anel no dedo é alguma coisa na vida delas. Você entende? A gente confunde muito, tem pessoas que confundem muito. Confunde posicionamento com status. Eu vou dar um exemplo de mim. Uma vez eu tinha 3 motos e 2 carros. Dois ou 3 carros. O posicionamento meu era um jeito. Eu perdi tudo, fiquei a pé, fiquei do mesmo jeito. Mesma mente. Mudei um pouco. Não para pior, mas para melhor. É aprendizado. Mas tratava as pessoas do mesmo jeito. Só que as pessoas me tratavam de forma diferente porque eu tinha tudo. E eu perder. Não, perdeu não. Incrível. Não. Perdeu porque não presta e tal. O julgamento humano. Você tem que tomar cuidado. Que tem o Espírito Santo. Você diz que tem o Espírito Santo. Você tem que tomar cuidado para não ser igual às pessoas mundanas. Mundanas não, as pessoas que não têm o Espírito Santo. Que a pessoa, quando ela tem de fato de verdade o Espírito Santo, ela reconhece o Senhor Jesus como seu libertador, salvador, protetor e guia. A pessoa pode estar lá em cima, pode estar no meio, pode estar lá embaixo. Ela trata você do mesmo jeito, com respeito, temor, e ela não enxerga os seus defeitos. Ela sabe que você errou, todo mundo comenta, mas ela não enxerga, porque ela força a mente dela a não te enxergar da maneira que o mundo ou as pessoas aí vê. Porque ela tem temor, ela tem uma coisa com ele, é uma coisa com ele. Eu tenho uma coisa comigo, que eu aprendi na palavra de Deus. Isso é bíblico, tá? Quando eu li isso aqui, há muito tempo atrás, eu coloquei dentro de mim. Deus usou o profeta para tirar de trás das malhadas um homem para ser rei. E esse homem, quando se tornou rei, ele teve a oportunidade de matar o rei de Israel. Ele era o sucessor dele, que eu estou falando de Davi. E as pessoas que estavam do lado dele falavam, por que não mataste Saul, a quem te persegue? Ele falava, não, Deus colocou, Deus tira. É muito forte. Então, não precipite a sua vida por coisas que não te levam a lugar nenhum. Se você tem um posicionamento que vai atribuir tanto para você como para a sociedade algo, se lance ali, mas não larga Jesus por isso. Ah, mas se eu me lançar, eu vou ter problema, eu vou perder isso e isso de cargo na igreja, de cargo na empresa. Perca. Você não está por causa do cargo. Você está por aquilo ali, por uma boa ação, para você e por pessoas. As pessoas não entendem.
Quem não tem a compreensão espiritual não entende, às vezes, suas decisões. Mas quando a pessoa é superior a você, que está ali, é o seu líder, ele compreende, ele entende, ele te dá maior força. Você sabia disso? Quando uma pessoa, você está aqui nesse nível, aí uma pessoa, vamos supor que é um líder religioso, você está aqui, ou seu chefe, só que ele está no mesmo nível que você, se você dá um passo, ele não deixa você subir, porque ele não pode ficar para trás. Se ele está abaixo de você, piorou ainda por cima, ele faz de tudo, ele é seu chefe, ele faz de tudo para ter 10% do seu pensamento, até chegar em você. Pronto, chegou. Ele vai até conseguir. E quando ele chegar como ser seu chefe e no mesmo nível que você, ele sabe a possibilidade de você cair. Ele vai fazer de tudo para você ficar abaixo dele. Certo? Mas quando isso é uma pessoa que diz que tem o Espírito Santo, diz que tem um entendimento, diz que é inteligente, né? Um empresário, diz que estudou em faculdades e tal. Mas quando você está nesse posicionamento, a pessoa é evoluída de mente, está aqui acima. Não estou falando de posicionamento físico. Agora, eu falei de posicionamento físico agora estou falando de posicionamento espiritual, mental. Aí quando você está aqui embaixo, a pessoa está aqui em cima, aí você toma uma atitude a qual você vai dar um salto para igualar com ele ou ficar acima dele. Essa pessoa te aplaude, ela te abraça, ela te ajuda, ela estende a mão, ela não olha nem quem você é ou deixa de ser, porque ela sabe. E ela sabe e ela tem dentro dela que o pensamento dela, o seu pensamento é semelhante ao dela. Então ela sabe, então eu estou na mesma causa. Desenvolver as pessoas. A maior dificuldade que nós temos é encontrar pessoas ao nosso lado. A maior dificuldade que nós temos de encontrar é pessoas que têm o mesmo pensamento que a gente tem em prol de alguma coisa. Todos querem se sobressair naquilo para ter o posicionamento, para ser lá na frente. Foi fulano que me ajudou, foi Beltrano que me ajudou. E Jesus aqui está falando totalmente diferente. Gente, entende? Eu sou videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, ou seja, quando a pessoa tem um posicionamento mental elevado, ela está ligada a Deus. E Deus ligado nela. E ela sabe que sem Deus não podemos fazer nada. O respirar não acontece. As batidas do coração não permanecem. Por quê? Porque ela não está ligada à videira. Então você tem que permitir que a videira seja ligada em você. E que essa videira seja ligada em você e você seja ligado à videira. E lembrando que sem o Senhor Jesus, nada podemos fazer. Você vê que Jesus está falando aqui sobre o Espírito Santo que vou rogar ao Pai para Ele dar o Consolador a vocês quando eu morrer, para vocês não ficar órfãos, não ficar sozinhos. Olha, se você me amar mesmo, você vai pôr em prática o que está escrito, que é perdoar as pessoas, que é arrependimento, que é ensinar as pessoas. Mas não esquenta a cabeça se alguém de vocês tropeçar, eu estou conduzindo vocês. É muito forte. E diz Jesus bem claro também, se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e o colhem e lançam ao fogo. Se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Oh, glória! É muito forte isso aqui. Cara, você não tem noção. Isso aqui está sendo uma palavra muito... Eu vou até... vou marcar aqui, que não vai dar tempo, mas nós iremos continuar essa palavra aqui amanhã. A permanência, vou até escrever aqui, a permanência na fé nos leva a acreditar que somos capazes.
Vai, Deus, capaz em quê? Capaz em tudo. Estamos lendo aqui João, né? João 14, do 15 até o 7. Não, João 14, do 15 ao 31, né? Ao 31. E depois João 15, do 1 ao 7. E amanhã a gente vai ler de novo outro. Muito forte, pessoal. Muito forte mesmo. Então entenda. Nós somos capazes de transformar as nossas vidas. Somos capazes de mudar a nossa história quando colocamos Deus à frente de tudo. Nunca se esqueça disso. Tá difícil, a dificuldade vem para todo mundo, pessoal. Vem para Jesus, vem para os discípulos, apóstolos, vem para o rico, para o pobre. Mas a dificuldade espiritual, de entendimento, meu Deus, vem para todos também, mas o esclarecimento é para poucos, aquele que busca Jesus. Essa aí é a chave, é o código que você tem que entender, tá certo? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, nós pedimos permissão para entrar na Tua gloriosa e majestosa presença, para primeiro mentalizar a maneira que a gente for falar contigo, a gente vai mentalizando a nossa entrega, mentalizando o céu, o Senhor no seu grande trono branco, uma luz irradiante, anjos em volta, e o Senhor ouvindo a nossa oração. Pai, permita que as nossas orações cheguem ao teu trono. Não olhe para os nossos defeitos e nem para os nossos erros, mas não permita que o Espírito Santo saia de dentro da gente. Não permita que o Espírito Santo nos abandone, que não vai abandonar, porque a tua palavra diz que quando o Senhor foi, o Senhor deixou, pediu, rogou pelo no Consolador, o Espírito Santo. Então, se a gente está buscando a tua presença aqui, imagino eu e creio eu que o Espírito Santo está aqui. Estou debaixo, meu Pai, de uma hierarquia espiritual, aonde quem manda é o Senhor, quem dá as ordens é o Senhor. Mas eu permitindo que o Senhor age em minha vida, a minha vida vai agir. Eu sou simplesmente um ramo ligado a Ti. Não me desligue da Tua presença, não me desligue do Teu amor, do Teu Espírito. Senhor, não me desligue do Espírito Santo, porque não quero ser jogado, lançado ao fogo para ser queimado, não. Eu quero dar frutos, e muitos frutos, porque eu reconheço que sem o Senhor nada posso fazer. Eu reconheço que sem a Tua presença eu não sou nada, não sou ninguém. E essa pessoa às vezes está do mesmo jeito. Esta pessoa, nós reconhecemos que sem o Senhor nós não somos nada. Então tenha misericórdia da gente. Fortalece o fraco, levanta o caído, é o que nós precisamos. Não deixe que a gente leve as decisões humanas tomadas por homens para o pessoal. Não, Senhor. Eu te peço que o Senhor tenha misericórdia dessas pessoas que tomaram decisões humanas ao nosso respeito. Um vacilo da gente, um erro da gente, o Senhor nos abraça, nos consola, nos conforta. Mas para o homem não. Um erro é fatal, é expulsão, é exoneração. O Senhor é perfeito, meu Deus.
O Senhor não nos julga pelo que fazemos, e sim pelo que nós somos. Mas o ser humano nos julga pelo que fazemos e não pelo que somos. Eles não entendem que quem colocou a gente nesse posicionamento foi o Senhor, não foi o homem. Sei que às vezes vem a dúvida, vem a dor, vem a tristeza, mas lendo essa palavra aqui hoje, meu Pai, eu fico feliz e contente por saber, mais uma vez, por me lembrar que quem me colocou onde eu estou não foi o homem. E próximas eleições não é o homem, não são os votos, é o Senhor. O Senhor que irá me colocar no posicionamento, na posição certa, porque devo tudo a Ti. O ar que eu respiro é dado pelo Senhor. O coração que bate no meu peito é o Senhor que faz funcionar. Cada movimento do meu corpo, cada pensamento que vem é ligado ao Senhor, porque o Senhor é o ramo, o Senhor é a verdadeira videira, eu sou o ramo. Eu estou ligado a Ti. Então perdoe meus erros, minhas falhas, perdoe nossos erros, perdoe nossas falhas. Perdoe, Senhor, tudo aquilo que fizemos de errado, atitudes erradas, palavras erradas, ou pensamentos errados. Seja conosco, meu Pai. Não deixe a gente cair em tentação. Nos livra do mal, nos livra de nós mesmos. Nos protege, nos fortalece, nos ensina. Porque o Senhor disse que sem mim nada podeis fazer. Então, sem o Senhor, nada eu posso fazer. Toma nossas vidas em Tuas mãos, em nome de Jesus. Senhor, consagra o nosso pensar, o nosso olhar, o nosso falar, nosso respirar, nossas palavras, nossa voz. Consagra os nossos olhos, nossos pensamentos, nosso entendimento. Consagra o nosso coração, a nossa alma, a nossa vida, a nossa família, nossos entes queridos. Consagra o nosso vizinho da direita, da esquerda, do fundo e da frente. Consagra nossos amigos, nossos clientes, ambiente de trabalho, nossas conduções, moto, carro, ônibus ou até a pé. Consagra o nosso trabalho, aonde a gente for. Consagra esse dia. Consagra, meu Pai, tudo aquilo que fizemos a Ti, que o Senhor nos dá. Consagra a nossa vida, pois nós entregamos tudo em todos, em Tuas misericordiosas mãos, tendo a certeza da vitória. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E é isso aí, pessoal. Eu agradeço a Deus por tudo que tem feito na minha vida. Eu agradeço a Deus por ter se relevado mais altos montes e posicionamentos no mundo, porque é Ele que tem me dado direção e tudo. Ele tem me fortalecido, Ele tem me guardado, Ele tem me introduzido em mim o Espírito dele. E eu falo para você, Ele faz o mesmo com você. Não desista, lute, parte para cima. Deus é contigo. Quinta-feira hoje, bora para cima, não deixa a peteca cair. Deus é contigo. Amanhã estaremos novamente aqui, 10 para 5 da manhã, nesse Conexão Prosperar Sem Errar, nesse propósito de disciplina, vitória e nova mentalidade. Como está escrito. Tá certo? Até amanhã, pessoal. Deus abençoe.